Então, galera, todo mundo sabe, né? Eu espero que saiba que a gente está, né, com a série de pregações em Marcos. Acho que não é novidade para ninguém. E na semana passada, vou falar bem rápido o que foi pregado, né? Foi aquela passagem onde Jesus anda sobre o mar, né? Jesus despede os discípulos, manda eles irem à frente, sobe ao monte para orar, passa a noite em oração. Alta madrugada, ele volta e andando sobre os mares, sobre as águas, né? Ele passa pelos discípulos e, enfim, só uma lembrança. Aí eu queria contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo essa semana passada, ou na outra, que me levou muito a refletir, assim, sobre o meu coração, sobre a minha vida. Eu trabalho em Maricá. Não sei se vocês sabem onde é, mas é perto, relativamente. Eu faço 1 hora daqui de ônibus para lá. E uma coisa que eu faço há muito tempo, eu recomendo para vocês, eu sempre oro para Deus me ajudar com o ônibus, porque é muito chato ficar esperando o ônibus, né? Eu dependo de um ônibus que, se ele não passar, eu tenho que esperar muito mais, ou então eu tenho que andar um pedação, que é ali de Várzea até ali a saída, né, a estrada, não sei quem conhece. E eu faço isso muitas vezes, assim, há bastante tempo eu faço isso, eu acho muito legal ver Deus respondendo essa oração, enfim, aconselho para todo mundo. Mas na semana passada, eu estava trabalhando e tal, deu minha hora de sair, e eu já fui pensando, né, sobre isso, assim, poxa, Senhor, me ajuda com o ônibus, não queria demorar muito para chegar em casa e tal. E assim, já estava tarde, porque eu saí tarde esse dia do trabalho, e estava de noite já, assim, eram umas 6 e pouquinho, e cara, fiquei no ponto muito tempo esperando ônibus. E aí isso me levou muito a pensar assim, cara, por que, cara, que eu tenho orado por isso, assim? Tem tanto tempo que eu oro por essas coisas, peço a Deus que Ele me envie o ônibus. E eu fiquei meditando assim mesmo, cara, tentando entender, às vezes, o motivo mesmo de eu orar por isso. E eu percebi que, em muitos dos casos, o motivo para eu orar era só pelo meu conforto. Não era necessariamente para manter um relacionamento com Deus ou para que eu estivesse mais perto dEle. Era mesmo pelo meu conforto, porque eu não queria ficar lá esperando, basicamente, e era isso. E isso expôs, assim, de uma forma muito clara para mim, a condição do meu coração, cara, sabe? Às vezes a gente faz muitas coisas até legais, né, externamente, né, aqui, mas o nosso coração pode estar distante, cara, de Deus. E a gente vai ler um texto que fala exatamente sobre isso. Infelizmente, eu não falei para vocês antes, mas é Marcos 7, né? Todo mundo já devia saber, né? Semana passada a gente falou do 6. 7, versículo 1. Será que eu já posso ler? Foi, todo mundo? Vou esperar mais 10 segundos. Vamos lá, hein? 1. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns de seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? E ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa.
Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Amém. Texto grande, tem bastante coisa para a gente aprender. E eu já vou começar a enumerar as lições e eu vou correr com elas ao longo do texto, beleza? Então, cara, a primeira coisa assim, que esse texto ensina para a gente é que quando a gente não se apega a Jesus somente, o nosso coração se torna indiferente diante dele. A gente pode ver no início do texto que os fariseus e alguns mestres da lei, aí vou só fazer um parênteses bem rápido. Quem são os fariseus e quem são esses mestres da lei? Eles eram homens religiosos, judeus, que em determinado momento da história surgiu esse grupo para, de alguma forma, tentar resgatar os valores judaicos e tentar preservar, sei lá, de alguma forma a lei. Enfim, eles eram um grupo assim que queria muito que o povo seguisse a lei, enfim. Só que ao longo do tempo esse grupo foi se perdendo. E eles começaram a interpretar a lei da sua própria forma, do jeito que eles achavam melhor, e a criar outras leis que eles consideravam em pé de igualdade com a lei de Deus. E assim, esses são os fariseus e os mestres da lei, beleza? Só para a gente deixar claro. E esses homens chegam até Jesus, chegam na presença dele, e o que eles reparam? Eles reparam que as pessoas não estão lavando a mão, seguindo uma instrução que eles mesmos tinham dado, e não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Se você for parar para lembrar, na semana passada eu falei, né, a gente falou sobre Jesus andar sobre as águas, e no finalzinho do capítulo 6, no versículo 56, diz que, olha só, onde quer que Jesus fosse, povoados, cidades ou campos, as pessoas levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Então, assim, existe um contraste meio assustador, assim, entre esse versículo, que é o último do capítulo 6, e o início do versículo do capítulo 7. A gente consegue perceber, assim, de que forma as pessoas se portavam diante de Jesus. Esse povo, cara, estava desesperado por Jesus e queria, pelo menos, encostar na borda do manto dele para que fossem curadas. Os fariseus chegaram na presença de Deus, assim, Jesus, o Deus homem, foram falar com ele, cara, assim, indiferente, sem, talvez, discernir quem, de fato, estava diante deles ali. Então, assim, quando a gente não se apega a ele exclusivamente, a Jesus, cara, realmente o nosso coração fica frio, fica indiferente, a gente passa a prestar atenção e a reparar em coisas que, na verdade, não tem tanto a ver assim com o reino de Deus. Olha o que diz no versículo 3. Isso é importante. Diz assim, ó, os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, apegando-se à tradição dos líderes religiosos. Então, o coração desses homens, há muito tempo, já não estava mais apegado a Jesus, a palavra de Deus, estava apegado aos seus ensinamentos, às suas próprias vontades. No versículo 5, os fariseus chegam a um nível meio difícil, né? Eles chegam para Jesus e perguntam: Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Tipo assim, eles queriam amoldar Jesus ao que eles viviam. Jesus, por que você não está fazendo do jeito que eu quero? Pô, impossível, cara. Pô. E assim, é bizarro pensar que a gente age desse jeito também. O coração desses homens estava centrado neles mesmos. Era o famoso, venha o meu reino, seja feita a minha vontade, né?
não a dele. E é difícil, cara, às vezes a gente se render realmente à vontade de Deus. E eu queria perguntar para vocês, cara, assim, a que o seu coração tem se apegado? A que o seu coração tem se apegado, cara? Assim, é a Jesus somente? Eu fui numa célula essa semana e a gente conversou um pouco sobre isso, cara. Para pensar comigo, se o seu namoro terminasse hoje, como ficaria o seu coração diante de Deus? Você amaria Jesus com todo o seu coração ainda? Sei lá, se acontecesse alguma coisa com a sua família. Eu sei que essas coisas são difíceis, não estou dizendo que vai ser fácil, mas o nosso coração precisa estar pegado a Jesus. A gente chegou a um nível de conversa que a gente perguntou, cara, se a nossa igreja um dia acabasse, a gente amaria Jesus ainda do mesmo jeito? Será? Cara, isso precisa encher o nosso coração de temor, cara, assim, de entendimento de que, cara, eu preciso desse Deus perto de mim todo dia, porque senão eu vou passar a centralizar a minha vida em mim mesmo. Há um tempo atrás, uma pessoa muito especial, assim, para mim, para a gente, era daqui da igreja. Essa pessoa estava orando por uma coisa, assim, fervorosamente, e ela falava com a gente sobre isso. Essa pessoa falava, cara, pô, eu quero muito que isso aconteça, eu quero muito que isso aconteça. Ela orou, insistiu, pediu, e sabe o que Deus fez? Deus falou para ela, não vai ser desse jeito. E às vezes Deus vai falar isso para a gente. E infelizmente essa menina se afastou, cara, de Deus. Está vivendo longe e já tem um tempo, assim, em nome de Jesus ela vai voltar aí em breve. Mas a gente precisa ficar ligado, assim, com isso, cara. A gente precisa trazer o nosso coração para Jesus e estar apegado somente a Ele. Segunda lição que eu queria falar aqui, cara. A palavra de Deus, ela é infinitamente superior a qualquer tradição, qualquer forma de pensar, qualquer maneira de se expressar, uma palavra boa, expressão cultural, cara, qualquer coisa. A palavra do nosso Deus, ela está, cara, muito acima dessas coisas, muito acima. Se você reparar, no versículo 8, Jesus fala, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às suas tradições. Então, assim, Jesus ele faz logo assim um contraste, uma distinção. Ele fala, vocês se afastam, desobedecem a palavra de Deus para se apegar às suas tradições. Então, assim, Jesus está mostrando claramente que essas tradições não tinham nada a ver com a palavra dele. Ele faz uma distinção, uma está aqui e a outra está aqui. E eu acho realmente que a grande maioria das coisas que a gente ouve por aí fora, cara, a grande maioria não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com aquilo que Deus quer pra gente, que Deus sonha pra gente, aquilo que sei lá, as pessoas dizem por aí, a televisão, a mídia, enfim. Nada, cara, nenhuma expressão da nossa cultura, nenhuma tradição humana, nenhuma religiosidade, nenhuma prática, cara, nada disso está acima do nosso Deus e da palavra dele. Olha só o que acontece em seguida, na verdade é antes. Os fariseus viram alguns dos discípulos comerem sem lavar as mãos. E engraçado, quando eu li isso, eu fiquei pensando, cara, se alguns não lavaram as mãos, alguns também lavaram, né? Ou seja, a gente corre o risco, até mesmo depois de ter conhecido Jesus, de se envolver, de dar ouvidos e de se submeter a coisas que, às vezes, a nossa sociedade aceita, que é culturalmente legal, a tradições humanas mesmo, mas que não necessariamente tem a ver com o reino de Deus. Então, assim, a gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar atento. Eu acredito, cara, que quando a gente encontra Jesus, ele faz a gente livre para desobedecer a qualquer coisa que entristeça o coração dele. Então, assim, a partir do momento que a gente encontra Jesus, a gente não é mais escravo de nenhuma opinião, de nenhuma ideia humana. Cara, a nossa vida é para Ele todos os dias. E uma coisa que eu fiquei bolado pensando também, aqui todo mundo já fez School Wars, né? Alguém, quer dizer, quem já fez, podia levantar a mão, fazer um sinal só para interagir comigo um pouco. Cara, quando eu fiz School Wars, acho que eu fiz foram 2, eu acho que eu fiz 1. E tem assuntos ali, cara, que incomodam o nosso coração. Eu sou sincero aqui dizendo que sim.
Não estou dizendo que os assuntos estão errados, não. Estão certíssimos, assim, de acordo com a palavra. Mas o nosso coração, às vezes, está tão acostumado com coisas que a gente tem ouvido, que a gente se incomoda a ouvir a palavra e a verdade, sabe? Tem uma outra pessoa que, há um tempo atrás, também, só para exemplificar mesmo, ela passou para a faculdade, ela, pessoa bem próxima a mim, ela estava aqui na igreja também, ela vinha aqui direto, fez fim de semana de treinamento. Na época não tinha School Hour, se tivesse, teria sido talvez diferente, mas Deus sabe todas as coisas. Enfim, ela estava vindo aqui, estava na célula, estava firme, amava Jesus, pelo menos ela dizia isso, e ela entrou para a faculdade, cara, e sei lá, 3 semanas, 1 mês na faculdade, cara, a pessoa já começou a ouvir um monte de coisa, questionar a gente, me questionar, e se afastou de Deus completamente. Está longe, infelizmente. Então, assim, a gente precisa, cara, valorizar acima de todas as coisas, cara, a palavra de Deus, cara. Ela que é eterna, cara. A cultura, as ideias, as tradições, cara, isso tudo passa. Uma hora vai... Hoje o nego diz que uma coisa é legal, cara, amanhã vão dizer outra. E assim sucessivamente, mas a palavra nunca muda, cara, ela nunca muda. E ela é eficaz para transformar o nosso coração de verdade. Terceira lição: se não existe nada que possa externamente nos tornar impuros, também não existe nada que possa tornar a gente puro. Ou seja, não existe nada que a gente possa fazer por nós mesmos que vá fazer com que a gente seja puro, aceitável diante de Deus. Não são as nossas práticas, não são as nossas... Não é da forma que a gente ora, não é porque a gente ora bonito e sabe falar palavras rebuscadas, ou sei lá, não é por nada disso, cara. Nada é capaz de mudar o nosso coração. Jesus fala no versículo 15, né? Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vem aquela cambada de coisa. Jesus aqui, ele está expondo o real problema, assim, né, da situação. Enquanto os mestres da lei, os fariseus, eles achavam que a simples obediência a uma série de leis minuciosas que eles tinham inventado em sua maioria, ou então extrapolações da própria lei de Deus, eles achavam que por obedecer isso, eles seriam aceitos. Mas Jesus fala, cara, o problema não está fora. O problema está dentro, cara, está no coração. E sabe o que Jesus está dizendo para a gente? Você quer ser puro? Você quer ser aceitável? Então muda o seu coração. Alguém aqui tem esse poder? Olha o que diz em João 6,63. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. Nada que se aproveite. E aqui a gente chega no ponto alto da pregação, que é o seguinte: o lavar de mãos, ou de almofadas, ou de jarras, enfim, era uma tentativa frustrada dos homens ali de produzir aquilo que só o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus pode produzir no nosso coração, cara. Só o Espírito Santo pode transformar o nosso coração e transformar a gente em pessoas que de fato amem a Deus e desejem a sua presença. A Bíblia diz que antes da gente encontrar Jesus, a gente estava morto. A gente não tem nenhuma opção, cara. A gente não pode fazer nada. No versículo 16, isso foi uma coisa que eu fiquei muito bolado, assim. Jesus, ele fala, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E, cara, só vai ouvir, cara, quem tiver sob a atuação do Espírito Santo, cara. Isso é muito profundo. Ninguém que não tenha o Espírito, ninguém que não seja chamado já por Jesus, vai ouvir e entender algo do que ele diga. Em Coríntios, lá diz, né, que as coisas de Deus, elas são loucura para os que não creem. Então, assim, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Só quem foi regenerado pode ouvir as palavras de Jesus e entender. E aí, na semana passada, também na vigília, falaram a mesma coisa. Foi levantada uma pergunta que o Clovinho falou, né? O que tem fluído dos nossos corações, cara? A gente precisa pensar nisso. O que tem fluído do seu coração aí? O que você acha? Jesus fala que aquele que crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Cara, vamos ser sinceros.
tem fluído rios de água viva da nossa vida? Ou será que talvez estejam fluindo outras coisas do nosso coração? Essa pergunta é importante, cara. A gente precisa refletir nessas coisas ao longo da nossa vida. Às vezes a gente vive, anda, faz, acontece, e a gente não para pensar no que está fazendo, em como a nossa vida tem sido. Para pensar, cara. Tem fluído realmente esses rios da nossa vida? E Clóvis falou semana passada também, né? Assim, foi bem legal. Falou muito comigo. Talvez a gente não tenha crido, cara, conforme a Escritura, né? Não esteja crendo. Vamos para as aplicações? Primeira, apegue-se somente a Jesus. Somente a Jesus. De que forma, né? Se apegar é uma parada um pouco subjetiva. Cara, ore. Cara, leia a palavra, que é a segunda aplicação. Cara, esteja nas reuniões de oração aqui, esteja aqui nas reuniões do UP. Cara, tenta realmente focar no reino, cara, em todos os momentos. Aproveitar o seu tempo ao máximo para orar, para buscar. Tenta fazer isso, cara. Se apega a Jesus de verdade. Só Ele vale a pena de verdade. Eu estava essa semana, só um comentário rápido. Eu estava lendo, até recomendo também, se vocês estiverem afim, um devocional que é chamado Alegria Inabalável, que é do John Piper. E um dia desses, cara, ele falou umas coisas assim muito profundas sobre Deus, assim, sobre o nome de Deus. Ele falou uma coisa específica que mexeu muito com o meu coração, cara, que fora de Deus não existe nenhuma realidade. Isso é muito profundo, cara, isso é muito profundo. Não existe realidade fora dele. Ele criou todas as coisas, ele faz tudo continuar existindo. A gente olha o universo grande, maravilhoso, e a gente esquece que, cara, isso tudo está contido nele, porque ele é muito maior, infinitamente mais poderoso do que qualquer coisa que a gente consiga ver. Então, assim, a gente tem que se apegar a ele. Ele tem que ser o nosso tesouro a cada dia. A segunda aplicação, como eu já tinha falado, ame a palavra, cara. Ama a palavra acima de qualquer coisa. Não... Esses últimos dias a gente ouviu algumas coisas também, né? Não sei quem estava na vigília. A gente tem falado muito sobre isso de amar a palavra, avivamento. E... Cara, a gente precisa amar a palavra. Esqueci o que eu ia falar, mas tá bom. A gente tem que amar a palavra, cara. Vamos fazer dessa forma, vamos orar a Deus para que Ele faça desse jeito na nossa vida. A terceira aplicação, e assim, para mim, para a minha vida, e agora sim, tudo que a gente tem vivido como igreja, eu acho realmente que o que é mais importante desse texto, cara, para a nossa vida, é que a gente entenda a nossa atual condição, sabe? Diante de Deus, cara, a gente se encontra perdido se Ele não vier ao nosso encontro. A gente clama pelo Espírito porque a gente reconhece que a gente não tem capacidade nenhuma de mudar o nosso coração. É como eu falei, eu posso vir aqui pregar para vocês, cara, sabe? Eu posso falar um monte de coisa, posso preparar muitas coisas, mas eu não posso mudar o que está aqui dentro. Posso tocar na reunião de oração, mas eu não posso mudar os meus desejos, as minhas vontades ruins. Cara, isso a gente não tem controle, a gente não tem acesso ao nosso coração. A gente precisa, cara, a gente precisa do Espírito Santo, cara. O que a gente tem que fazer realmente é clamar. E as outras duas aplicações, na verdade, elas poderiam até ser descartadas. A gente podia considerar só essa, porque a gente só vai ser capaz de amar a palavra se o Espírito Santo de Deus capacitar a gente, cara. A gente só vai ser capaz de se apegar a Jesus se o Espírito Santo de Deus estiver com a gente, cara. Porque se a gente ficar sozinho por um instante, a gente vai se afastar, certamente. Para terminar, eu queria só deixar um exemplo assim para vocês, que é muito profundo, ainda sobre essa coisa de lavar. Os fariseus, eles estavam completamente apegados a esse costume, a essa prática. Como eu falei, eles mesmos tinham criado algumas dessas leis de ter que lavar sempre que voltasse. Enfim, eles estavam completamente apegados. E é muito mais fácil para a gente se apegar a essas coisas externas e a práticas e a atitudes, né? Mas um coração cheio do Espírito Santo é exemplificado em Jesus, quando ao invés dele lavar bacia, jarro, mão, porque estava se sentindo mal, porque podia ter encostado em alguém, cara, Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus, sendo Deus,
encarnado, se ajoelha, bota uma toalha na cintura e lava os pés dos seus discípulos. Cara, esse é o desafio mesmo para a nossa vida. Isso é uma coisa que só o Espírito de Deus pode produzir. Cara, ninguém que não esteja apegado a Jesus vai fazer uma coisa dessas. É muito mais fácil para a gente fazer coisas que nos tragam glória. Pô, olha só como é que eu oro bem. Caramba, sei várias palavras difíceis, cara. Ó, eu aumento o tom de voz, que lindo. Sabe, é muito mais fácil fazer isso do que servir às vezes em segredo, do que fazer coisas que ninguém está vendo. Então, assim, a gente precisa, cara, olhar para Jesus como nosso modelo. Ele é um homem perfeito, cara, ele é o nosso exemplo. A Bíblia fala que ele é o segundo Adão, porque o primeiro Adão veio e falhou. Mas ele é o segundo Adão, que nunca pecou, não se encontrou nenhuma mentira na sua boca. A gente precisa desejar imitar a Jesus todos os dias. Então a gente precisa clamar para que o Espírito de Deus, ele venha sobre a nossa vida e faça da gente aquilo que a gente não pode fazer. É isso. Em nome de Jesus, eu vou orar para a gente e aí a gente continua cantando, continua adorando. Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que encontra o nosso coração, Senhor, nosso coração tão mal, Senhor, tão falho, Jesus. A gente te agradece porque essa palavra um dia alcançou nosso coração, Pai. Se hoje a gente tem ouvidos para ouvir, Senhor, é porque você abriu os nossos ouvidos e os nossos olhos e a gente pôde te enxergar e a gente pode te entender hoje, Pai. Se a gente permanece firme em você a cada dia, porque você, Espírito Santo, tem conduzido a gente à Tua presença, Senhor, tem feito a gente perseverar e se santificar, Senhor. Cara, tudo isso aqui que a gente faz e todo motivo, Pai, para a gente se reunir, é só por causa de você, Senhor. Como eu falei aqui, Jesus, é verdade, Senhor, não há realidade fora de você, Pai. Então, cuida para que o nosso coração não se apegue, Senhor, a nenhuma outra coisa que não seja você, Senhor. Você é o nosso Deus, Pai, você é o nosso amado. A gente deseja a Tua presença todos os dias, Senhor, e a gente quer Te desejar muito mais, Senhor. A gente reconhece como tantas vezes o nosso coração diante de você é tão frio, Pai, é tão indiferente, Senhor. Às vezes o nosso coração nem está querendo tanto Te buscar assim, Senhor, mas a gente crê no agir do Teu Espírito, ó Deus, para que a gente seja transformado, que a gente seja uma igreja ainda mais eficaz, uma igreja ainda mais relevante, Senhor. Faz assim na nossa vida, Pai. A gente se rende diante de você, Senhor, com a certeza absoluta, Pai, de que só você pode transformar a nossa vida, Pai. Nosso coração é Teu, como a gente cantou aqui, Senhor. Nosso coração Te pertence, a nossa vida Te pertence. A gente Te ama, Senhor, a gente quer Te adorar, a gente quer Te prestar um culto agradável, a gente quer se importar mais com você do que com qualquer outra coisa, Senhor. Então, vem ao nosso encontro, Jesus. Vem fazer o que a gente não pode, Senhor. Por favor, Pai, por favor, Senhor. Conduz esse culto ainda para a Tua glória, Senhor, para que o Teu nome seja honrado e seja lembrado e adorado para todo sempre, Senhor. Você é digno de toda a glória, Senhor. Você é digno de toda a honra, de todo louvor. Se a gente está aqui é por causa de você, Senhor, somente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.